Microsoft, mas de utilizar esse tipo de tecnologia para empoderar nosso time. Eu sou o Gabriel Variani, eu sou médico neonatologista e sou CEO e fundador da PBSF, a Protecting Brain Saving Futures. E ao final desses 15 minutos, eu vou querer contar para vocês uma forma, como que a gente pode utilizar tecnologia e inteligência para prevenir sequelas neurológicas em recém-nascidos. E vou fazer isso contando uma história real de uma família, de uma mãe que se chamava Renata e seu filho chamado Rafael, o Rafa. Ela estava grávida do Rafa e a expectativa do nascimento do dia mais feliz da vida. Né? Realmente, eu gosto muito de um trecho que fala que quando um bebê nasce, é como se um pedacinho do céu tivesse chegado à Terra, ou seja, a expectativa é gigante, naturalmente. Mas o que aconteceu? Quando o Rafa nasceu, ele não respirou, ele não chorou. Ao invés de ir para o colo dos pais, ele precisou ser levado para a equipe médica, onde ele foi ventilado, entubado e foi diagnosticado com o que a gente chama de falta de oxigenação ao nascimento, com o que a gente chama de asfixia perinatal. Naturalmente, ele precisa ir para a UTI. E quando ele chega na UTI, as primeiras notícias, né, quando os pais chegam lá para visitar o Rafa, são mais ou menos essas, né, era o médico na época, né, que fala, olha, o Rafa teve uma dificuldade muito grande de oxigenação ao nascimento. Essa é uma doença grave, né, que pode levar à morte ou sequelas neurológicas graves. O Rafa precisa de um tratamento especializado. E além disso, né, pela primeira vez, a Renata ouve expressões como, olha, essa é a terceira principal causa de morte em bebês. E mesmo que o Rafa sobreviva, ele ainda vai ter alto risco de paralisia cerebral, deficiência cognitiva, cegueira ou surdez. De novo, ele precisa de um tratamento especializado, mas a verdade é uma só. A gente está contando a história do Rafa, mas tal como ele, mais de 1 milhão de crianças, isso mesmo, mais de 1 milhão de crianças todos os anos, né, no mundo vão ter altíssimo risco de sequelas neurológicas ao nascimento. E justamente para endereçar esse problema, enxergando isso, que a gente criou a PBSF, a Protecting Brain Saving Futures, uma empresa nacional, uma startup, que utiliza de tecnologia e inteligência para prevenir sequelas neurológicas em pacientes ou bebês de alto risco. Nossa missão é extremamente ambiciosa, posso dizer, né? E não deveria ser diferente. Nossa missão é reduzir a zero o número de pessoas com deficiência incapacitante no mundo inteiro. E, obviamente, se a missão é tão ambiciosa, a gente precisa de tecnologia. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente trabalha? A gente trabalha através de um conceito. Um conceito que a gente implementa nos hospitais que a gente chama de UTI neonatal, neurológica digital, que a gente apelida de UTI Neon. Então a PBSF implementa a UTI Neon. E o que é exatamente esse conceito de UTI neurológica digital? Basicamente é a combinação onde a gente empodera aqui, né? Aqui é um cenário de UTI neonatal com metodologias muito específicas, como por exemplo hipotermia terapêutica. A gente resfria, entre aspas, é como se a gente congelasse recém-nascidos quando eles têm falta de oxigenação ao nascimento. Soma-se a isso toda uma questão de monitoramento cerebral e tudo isso, toda essa informação se conecta com um time incrivelmente especializado numa central de monitoramento que a gente chama de CVI, ou Central de Vigilância e Inteligência. É interessante que esse trabalho que nasceu no Brasil, hoje já monitorizou mais de 7.500 crianças. É o maior banco de dados descrito no mundo inteiro de monitoramento neonatal, com mais de 500 mil de horas de monitoramento em mais de 40 hospitais em solo nacional, com os hospitais inclusive para dele. E quando a gente fala, né, em UTI Neon, o mais interessante é que, de novo, para esse modelo a gente precisa de tecnologia. E eu posso falar que hoje a nossa solução é 100% já apoiada em solução Microsoft, na nuvem, na Azure, né, o Cloud Computing é extremamente importante. E quando a gente faz, o que faz o UTI Neon? É a combinação, como é que a gente apoia o médico à beira-leito? Com muita educação longitudinal, com todo o monitoramento remoto. Então, se o bebezinho está sendo monitorizado no hospital, eu consigo ver tudo o que está acontecendo na minha central de monitoramento. A gente pode, né, ter consultoria, discussão dos casos em tempo real, 24/7, às 3 da manhã a gente interage, e tudo isso ainda suportado por ferramentas de IA. Imagina, por exemplo, que a gente pode utilizar detectores automáticos de crises epiléticas. Não sei se vocês sabiam, mas os bebês, por exemplo, quando eles convulsionam, 80 a 90% das vezes eles não piscam o olho, eles não mexem o dedo. É impossível saber se o bebê está convulsionando ou não, a menos que eu esteja fazendo monitoramento. E se eu tenho um detector automático, isso melhora minha precisão também. Tudo isso, 24%. Então, no fim do dia, a UTI Neon a gente considera que é uma solução transformadora, que permite que hospitais no Brasil e no mundo inteiro fossem capazes de alcançar novos níveis de excelência, sempre de uma forma inovadora e digital. Pois bem, a gente contou a história um pouquinho, ou começou a contar a história do Rafa,
Mas a verdade é que a gente poderia estar contando mais de 7.500 histórias aqui na PBSF, que nos enche de orgulho, que isso daria mais ou menos quase que o ginásio inteiro do Ibirapuera lotado de mães com seus filhos no colo. Mas eu estou falando em 7.500, a nossa missão é maior, né? O gap é global, a gente quer alcançar mais de 1 milhão de bebês por ano, todos os anos. Isso dá mais ou menos todos os estádios, maiores estádios de futebol lotados, né? 10 deles, onde a gente teria que alcançar. Mas o desafio ainda é maior, porque além, né, quando a gente fala de telesaúde, tudo isso aqui é uma estratégia de telesaúde, não basta monitorizar remotamente. A gente precisa empoderar, a gente precisa cuidar de quem está ali à beira-leito, do médico que está à beira-leito, porque a gente tem um desafio gigante, né, que é como é que eu posso treinar, né, basicamente o médico que está avaliando aquele bebê, como é que eu posso fazer isso? Onde imagina que eu deveria ter todos os profissionais de todos os hospitais, todos os anos treinados. E de quebra, sabe o que acontece com a gente na PBSF? Domingo aconteceu de novo. Um hospital liga pra gente e fala: nossa, tem uma emergência aqui, a gente ainda não implementou o UTI nenhum e a gente tem uma situação realmente bastante importante, um bebê que acabou de faltar de oxigênio. A nossa comunicação nessa hora, sabe como é? Por WhatsApp, por videochamada, só que tem um detalhe. O celular, basicamente por causa de infecção hospitalar, ele tende a ser proibido dentro da unidade. Então, de novo, a gente precisa de uma solução melhor para apoiar aquele médico na ponta. Isso é muito, muito importante. E justamente nisso, tentando pensar um pouquinho diferente, que em parceria, a PBSF, em parceria com a Digital Pages, que abraçou esse desafio, né, a gente criou uma solução que a gente chama de Neon Lens, que basicamente é uma solução, um aplicativo que eu consigo utilizar o HoloLens 2, ali à beira-leito, né, onde eu vou empoderar, onde através de assistência guiada, através de uma série de informações, eu consigo garantir que o médico ali na ponta consiga fazer o tratamento mais especializado possível, né? E quando a gente fala, por exemplo, do bebê com falta de oxigênio, uma coisa chama atenção: existe um exame específico neurológico que ele vai guiar se esse bebê precisa daquilo que a gente chama de hipotermia, que é o congelar o bebê, ou não, né? E a gente fez uma survey nacional recentemente que mostrava que mais ou menos pouco mais de 10% dos médicos nas UTIs neonatais, eles em algum momento da vida receberam um treinamento para isso. Então você imagina que a imprecisão passa a ser muito grande. E justamente nesse cenário a gente criou o Neon Lens e eu queria mostrar para vocês um vídeo onde a gente já está aplicando a solução na Santa Casa de São Paulo, conectando a Santa Casa, o time da Santa Casa, com o time remoto da PBSF.